Feliz sábado. Seja muito bem, boa tarde, né? Seja muito bem-vindo à Nova Semente mais uma vez. Que bom que nós podemos estar juntos. Eu sei que seu coração já está aí em chamas, afinal de contas, a gente já podia até terminar esse culto, porque com certeza o nome de Deus já foi louvado. Eu queria também saudar você que está acompanhando a gente pela internet. Onde quer que você esteja, seja muito bem-vindo em nosso meio mais uma vez também. Que você também sinta toda essa emoção que a gente está sentindo e Deus falando ao seu coração. Antes da gente começar a nossa mensagem propriamente dita, ainda tem um momentinho antes. Queria chamar o Leonel aqui na frente. Vou descer aqui para facilitar o processo. O Leonel, há alguns minutos, acho que todos nós vimos, entregou sua vida a Deus. Vem até o meio aqui. O Leonel entregou sua vida a Deus, uma decisão linda. Com certeza a sua história, Leonel, tem a convicção que mexeu com o coração de todos nós. E se foi uma inspiração para a gente, eu tenho certeza que você ainda vai inspirar muita gente sendo usado por Deus. Deus te abençoe, tá? Parabéns mesmo pela decisão. Nós temos aqui para te entregar uma lembrancinha da igreja para você, foi entregar para você, e também o seu certificado de batismo, tá bom? Deus te abençoe. Uma salva de palmas. Deus te abençoe. Parabéns pela decisão. Tá bom? Muito obrigado. Obrigado pela ajuda, Dirceu. Agora sim vamos à nossa mensagem. O pessoal do cronômetro pode zerar aí, hein? Não vem descontar de mim, não. Muito bem. Pessoal, já estou numa corrida aqui nesses últimos 3 sábados aqui para alcançar, mas vamos lá. Nós estamos nessa série especial, já entramos na reta final dessa série de estudos, a série A Jornada da Vida, onde nós temos buscado entender como ter um relacionamento mais íntimo com Deus. Hoje nós vamos estudar o penúltimo tema dessa série. Está terminando já. E eu tenho certeza que ela vai ficar marcada em nossos corações. Nessa comparação entre a nossa jornada espiritual e uma viagem, talvez o ponto que eu queria mencionar com você hoje tem que ver com relacionamento com as pessoas. Eu não sei você, mas eu sou daqueles que não gosta de viajar sozinho. Tem gente que gosta, mas eu sou daqueles que se for para viajar sozinho, eu prefiro não ir. E não precisa ser para um lugar longe, não. Se for para a praça do lado de casa, no shopping, e não tiver ninguém, eu não vejo muito propósito. Honestamente, eu prefiro ficar em casa, então, porque eu não vejo muito propósito em ir sozinho. É assim. Se você for parar para pensar, as pessoas que nos acompanham durante uma viagem fazem total diferença na viagem em si. Para pensar, as principais viagens que você fez na sua vida, as memórias e as lembranças que você tem, se baseiam nos momentos com as pessoas. Uma risada de uma piada que alguém contou, aquela hora que teu amigo tropeçou do seu lado, você não consegue esquecer, uma gafe porque não sabia o idioma daquele lugar, não é assim? Então, é o relacionamento com as pessoas que faz um lugar se tornar especial. Por isso que o relacionamento é tão importante numa viagem. O tema de hoje seria escolhendo os companheiros. E na nossa viagem espiritual a mesma coisa acontece. O relacionamento com o próximo faz toda a diferença no seu relacionamento com Deus. O tema que nós vamos falar hoje é um tema que eu confesso para você que é desconfortável. Ele nos tira da zona de conforto. Mas talvez até por isso ele seja essencial para o nosso relacionamento com Deus. Hoje nós vamos falar sobre serviço. Servir. Existe uma metáfora no meio teológico aí sobre a relação espiritual. É uma metáfora com alimentação. Todos nós precisamos comer, certo? Precisamos alimentar. A alimentação é fundamental para a nossa vida. E se você não comer bem, você vai ficar fraquinho, você vai ficar desnutrido, vai ficar mirradinho, e inclusive pode levar à morte. Por isso que é essencial a gente comer. Só que a comida sem equilíbrio, a comida em demasia, ela causa um problema, concordam? Quando a gente come muito, tal, vai acontecendo um fenômeno que eu oro a Deus para que no céu não exista isso, mas a gente lida com isso a vida inteira, não é assim? Comer é bom, mas se comer muito engorda e pode te levar à obesidade. E a obesidade ela é tão perigosa que pode, inclusive em casos mais extremos, levar à morte. Você morre porque não come, mas morre porque come muito também. Qual é a solução então para a gente se livrar do problema da obesidade? É não comer? Perdão. Claro que não, porque se você não comer, você também vai ter o problema de ficar desnutrido. Então a solução para você poder equilibrar tudo isso é comer, se fortalecer, mas somado a outras coisas, você também ter o exercício físico.
Porque quando você come e você se exercita, você gasta todas as calorias que você comeu, e você fica mais forte, mais saudável e assim por diante. Na vida espiritual, acontece de forma semelhante. A todo tempo nós precisamos nos alimentar. Como eu me alimento espiritualmente? Quando eu leio a Bíblia, eu estou comendo. Quando eu oro, eu estou me alimentando, eu estou fortalecendo a minha espiritualidade. Quando a gente vem todo sábado aqui de manhã ou de casa assiste o culto para poder estudar a palavra de Deus, eu estou me alimentando. Quando você, assiste a Novo Tempo em casa, você está se alimentando, comendo. Só que nós chegamos ao problema, talvez o grande problema do cristianismo, e principalmente puxando para o adventismo. Esse é o problema mais comum que nós temos em nossas igrejas. Nós nos orgulhamos de ter um alimento sólido da palavra de Deus, de ter um alimento de substância. Só que se você come muito, você engorda. E as nossas igrejas estão forradas de obesos espirituais. Obesos espirituais. O que significa isso? Se alimenta o tempo inteiro da palavra de Deus, de várias formas, mas não exercita. E vai engordando espiritualmente. Sabe qual é o grande perigo disso? A obesidade, em caso extremo, como nós mencionamos, pode te levar à morte. E não é difícil nós encontrarmos pessoas que passaram a vida inteira na igreja, são tremendos obesos espirituais, mas a fé deles morreu. Porque engordaram demais. Pastor, então quer dizer que eu tenho que controlar o quanto eu vou saber de Bíblia? Lógico que não. Porque se você não estuda e não se alimenta, você vai morrer também. Qual é a solução? Exercício físico. E como que eu me exercito espiritualmente? Aí entra o tema de hoje. Serviço. Eu me alimento da Bíblia, eu me alimento da oração. Eu cresço espiritualmente. Mas agora eu preciso exercitar tudo isso. Porque quando eu sirvo, eu gasto as calorias espirituais que eu vim acumulando nos meus momentos com Deus. Existem várias formas de servir a Deus. Exercitar a espiritualidade. Por exemplo, através do testemunho de Cristo, quando você compartilha Jesus com as pessoas, é um exercício. Outra forma, através do voluntariado, e você deve se lembrar que recentemente nós fizemos uma série aqui, somente falando sobre voluntariado, a importância de servir a Deus na igreja, com seus dons e assim por diante. Mas eu queria falar com você hoje de um terceiro tipo de serviço, que é o serviço ao próximo. Você serve ao próximo para então servir a Deus. Sobre isso que nós vamos falar hoje. Serviço ao próximo. Feche seus olhos, nós vamos fazer mais uma oração pedindo a direção divina. Oremos. Senhor Jesus, nós te louvamos porque é mais um sábado o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui ou acompanhando esse culto, para poder ouvir a Tua palavra, para poder ouvir a Tua voz falando aos nossos corações, Senhor. Meu Deus, nós já tivemos um culto aqui extremamente especial. Nós já louvamos a Ti de várias formas. Nós já vimos pessoas entregando a vida a Ti e isso aqueceu os nossos corações. E agora nós estamos prontos para ouvir a Tua voz. Meu Deus, por favor, fala conosco. Que nós possamos sair daqui diferente do que entramos. Que o mesmo Espírito Santo que falou aos profetas possa agora falar aos nossos ouvidos e que nós possamos sair daqui transformados pela Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20. Livro de Mateus, capítulo 20. Nosso primeiro texto de estudo hoje. Mateus, capítulo 20. Na semana passada, enquanto você abre, nós falamos um pouquinho sobre a necessidade de se desprender do material, juntar tesouros no céu e não aqui na terra. Entre outras coisas, nós falamos sobre a sociedade consumista que nós vivemos hoje e como a busca pelo sucesso se tornou algo completamente diferente do conceito divino. Nós vimos, por exemplo, que sucesso é igual a ser servido. Vou explicar aqui, dar um exemplo. Imagina que você vai começar a trabalhar. Chegou numa empresa nova, seja porque é seu primeiro emprego ou porque você está se recolocando no mercado. E agora você começa nessa empresa, logicamente você começa por baixo. E o que significa começar por baixo? Você tem várias pessoas que mandam em você, você é subordinado de várias pessoas, você palpa toda a obra e simplesmente obedece em tudo que te pedem, certo? Mas o seu sonho de carreira não é esse. O seu sonho de carreira é começar por baixo para poder crescer. E o que significa crescer?
ganhar posições mais altas, para ter mais responsabilidades e, ao invés de ser subordinado de vários, agora vários vão ser subordinados seus. Ou seja, sucesso é pagar alguém, além da parte financeira, é pagar alguém para fazer aquilo que você não quer fazer. Sucesso é ser servido. Um empresário de sucesso é porque tem vários funcionários, várias pessoas que fazem por ele. Mas na ótica divina não é assim. E nós vimos isso na semana passada. Sucesso não é o mesmo que ser servido. Para Deus, sucesso é servir. Exatamente o contrário. Veja só esse texto que nós lemos na semana passada, mas eu queria ir mais a fundo com você hoje. Esse texto de Mateus 20, verso 25, que traz exatamente essa filosofia divina do serviço. Mateus 20, verso 25, diz assim: Então Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Cristo nos chama para servir. Servir, servir, servir. O grande chamado de Deus é o serviço. Agora, o que é curioso nesse texto é que se você voltar um pouquinho a sua leitura lá para o verso 20, você vai ver que Deus faz o chamado para o serviço em um contexto onde está acontecendo exatamente o oposto. Deixa eu resumir a história, você vai lembrar do que está acontecendo aqui. Jesus tinha 12 discípulos. Mateus capítulo 20, quer dizer que nós já estamos na reta final do ministério de Cristo aqui na terra. E agora dos discípulos, tem 2 que tomam uma atitude no mínimo esquisita. Tiago e João eram irmãos. E agora eles estavam um pouco aflitos e eles procuraram quem? Quando a gente está com medo, quem a gente procura? Procuraram a mamãe. E agora eles falaram: mamãe, estou preocupado, estou preocupado. Aí vem a mamãe para falar com Jesus. Jesus, tudo bem? É o seguinte, queria falar com você sobre os meus filhinhos. Amáveis, nossa, que filhos, né? Um presente seu para mim, de Deus. É o seguinte, eu estou preocupado com eles no céu, Jesus. Eu queria que eles tivessem uma boa posição no céu. Jesus, você poderia atender um pedido de uma mãe e quando o seu reino vier, colocar os meus filhos do seu lado no trono? Colocar eles na posição mais elevada? Pedido estranho, infantil, sem sentido. Jesus, logicamente, vira para essa mulher e fala: mamãe, não faz o mínimo sentido o que você está pedindo. Porque no meu reino não é assim que funciona. No meu reino, o maior não é aquele que tem mais status ou que está sentado no trono. No meu reino, o maior é aquele que está no chão servindo o outro. Assim é no meu reino. O que chama mais atenção nesse texto não é a atitude desses 2 discípulos ou da mamãe deles. Para mim, a parte mais revoltante é a atitude dos outros discípulos. Porque os outros 10 descobrem o pedido da mamãe de Tiago e João. Mas sabe qual é a reação deles? Eles não ficam com pena deles como Jesus ficou, como quem diz: coitados, não entenderam nada. Não, sabe o que eles sentiram? Raiva. Porque eles falam assim: ué, eu vou buscar minha mamãe também quero isso. Eles sentiram inveja. Na verdade, a mãe de Tiago e João foi simplesmente a única que teve coragem de falar o que todo mundo estava pensando. Ou seja, ninguém entendeu nada. Jesus já estava prestes a ir embora e ninguém entendeu nada. No céu, ser grande não tem que ver com posições ou status. Ser grande no céu tem que ver com serviço. Você quer ser alguém importante no reino de Deus? Sirva, não sente no trono. Porque no trono é o que não é importante. Nos valores terrenos, grande é aquele a quem outros doam suas vidas. Nos valores celestiais, grande é aquele que doa sua vida a outros. É completamente o inverso. Por isso, para a gente poder desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus, nós precisamos desenvolver o serviço. Se você quer estar do lado de Deus no reino celestial, sirva. Sirva aos outros. Essa é a base da ótica divina. Por isso, depois de toda essa transformação que Deus vem causando em nossa vida nas últimas semanas, hoje nós precisamos decidir servir. Mas esse é um tema que não é fácil. É fácil de falar, mas é meio difícil de fazer. Sabe por quê? Porque ele foge completamente da nossa filosofia de vida.
Nós vivemos numa vida baseada ou centralizada no eu. O que importa é o que eu quero. Eu trabalho para conseguir o meu dinheiro. Eu tenho dinheiro para comprar as minhas coisas. Eu tenho as minhas coisas porque eu quero a minha casa. Eu quero o meu carro, a minha família, a minha igreja, o meu Deus, a minha Bíblia. Percebe? Eu. E serviço não tem nada a ver com isso. Serviço tem que ver com o outro, não comigo. Por isso que o serviço nos tira da nossa zona de conforto, porque ele quebra a nossa filosofia de vida. Agora você vê como a gente é tão viciado no eu, que como é que a gente prega o serviço ao próximo? Olha, sirva, porque você vai ficar muito feliz, mais doando do que recebendo. Você vai se sentir bem. De novo, a gente canaliza para o eu. Eu vou servir para que eu me sinta melhor. Não! A ótica divina é completamente o contrário. Serviço é esquecer você. É pensar no outro. É uma quebra de filosofia. É sair da zona de conforto. Por isso eu queria ver com você nesses próximos minutos algumas razões para você desenvolver o serviço na sua vida. Algumas razões. Por exemplo, primeira razão porque Deus pede que nós sirvamos para estar mais próximo dele. Você deve servir para que você diminua. Você deve servir para que você diminua. Abra sua Bíblia em João capítulo 3. João capítulo 3. Está aí pertinho de Mateus. Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler o verso 30. João capítulo 3, verso 30. Um verso pequenininho, conhecido, que diz assim: importa ou convém que ele cresça e que eu diminua. Quem falou essa frase foi João Batista. Veja, João Batista pregou a vinda do Messias por anos. A Bíblia não fala quantos, mas por alguns anos. Ele pregou que o Messias estava próximo de vir. O Messias, a sua chegada estava muito próxima. De repente, entre aspas, o Messias aparece. Qual é a reação de João Batista? Qual é a missão dele agora? Ok, se o Messias chegou, eu preciso me calar. Eu preciso sumir para que eu diminua e que o Messias cresça. Veja, a Bíblia diz que João Batista tinha discípulos. Não discípulos de Cristo, discípulos dele. Seguidores da sua pregação. Seguidores da pessoa João Batista. Mas quando o Messias chegou, João Batista olhou para essas pessoas e falou o seguinte: discípulos, me esqueçam agora. Muda o foco completamente para Cristo, porque Ele é o Messias. Eu preciso diminuir para Cristo crescer. É como diz Gálatas, no capítulo 2, verso 20, que diz: já não sou mais eu, agora Cristo vive em mim. Quando eu sirvo ao próximo, eu estou diminuindo a minha importância, a minha centralidade. E quem vai crescer agora em contrapartida é Cristo. Isso é serviço. É diminuir a minha importância. Tirar o foco de mim mesmo para focar no outro. Consequentemente, Cristo vai crescer. Eu diminuo. Talvez uma das nossas maiores dificuldades para ter um relacionamento mais íntimo com Deus, como nós temos falado até agora, é o egocentrismo. O mundo gira em torno do meu umbigo. Eu. Eu te dei alguns exemplos de como isso acontece na vida, mas isso acontece muito na nossa vida espiritual. Quer ver um exemplo? Por exemplo, quando você não busca Deus todos os dias, porque você pensa assim: não, hoje eu estou bem, hoje eu não preciso. Hoje eu não estou com tanta emergência para buscar Deus. Então, se não der tempo, não tem problema. Agora, quando a coisa fica feia, nossa, aí eu gasto 5 horas orando a Deus. Por quê? Porque eu preciso. Eu preciso. Ou, por exemplo, quando você ora e pede para Deus algo, e Deus te dá exatamente o contrário do que você pediu. Aí você ora a Deus e fica bravo com Ele. Porque você fala: Senhor, não foi isso que eu pedi. Não é isso que eu quero. Por que você está me dando isso? Ou quando Deus pede para você fazer tal coisa, e você não obedece a Deus, porque você sabe o que é melhor para a sua vida. Eu. Egocentrismo. Quando na verdade o que Deus propõe é uma vida teocêntrica. Deus é o centro de tudo, não eu. Nós precisamos tirar o foco de nós mesmos. A ideia que a Bíblia traz é que a vontade de Deus é o que deve ser feito acima de tudo. Deus é o centro da minha vida, não eu. Eu vivo para servir a Deus. Ao servir ao próximo, nós estamos ensinando a nós mesmos que não somos o centro do universo.
Quando eu paro de olhar para dentro, começo a olhar para o lado e vejo que tem mais pessoas em necessidades, eu percebo que eu não sou a única pessoa no universo, que tem muito mais coisa maior do que eu. E com isso, eu fico mais apto a receber Deus em minha vida, e eu fico mais apto a demonstrar Deus na minha vida. Eu preciso servir para que eu diminua e Cristo cresça em mim. Segunda razão que nós temos para buscar uma vida de serviço, porque quando nós servimos, a graça de Deus se torna mais real. Eu sirvo para que a graça de Deus seja mais real. Avance sua Bíblia para 1 Pedro, lá no finalzinho, pertinho de Apocalipse. 1 Pedro, no capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4, finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, capítulo 4. A partir do verso 8, a Bíblia diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Quando nós servimos a Deus, a graça de Deus se manifesta de forma mais plena em nossa vida. Quando nós servimos aos outros, perdão. Quando nós servimos aos outros, a graça de Deus se manifesta de forma mais plena através de nossa vida. Agora, o que a Bíblia está dizendo aqui é que nós administramos a graça de Deus de forma melhor. Agora, olha o que é curioso no texto de 1 Pedro. Aqui Pedro destaca que a graça de Deus, ela se manifesta de múltiplas formas. De múltiplas formas. Existem várias maneiras que a graça de Deus pode se manifestar na vida de uma pessoa. E como isso acontece? Através dos nossos dons. Nós já falamos isso naquela série de voluntariado. Cada um tem um dom. Deus nos dá a diversidade de dons, porque através dessa diversidade, nós servimos a Deus de várias maneiras. E aqui nós corremos um risco. Nós temos a mania, quando eu estou estudando a Bíblia com alguém aí, geralmente eu faço a seguinte pergunta quando nós falamos de missão. Eu faço essa pergunta seguinte: de quem é essa missão? De servir o próximo, de pregar o evangelho, etc. E geralmente nossa resposta é o seguinte: essa missão é nossa. Eu confesso para você que eu não gosto dessa resposta. Tá certo, não está errado. Mas eu vou dizer por que eu não gosto. Porque é o seguinte, se essa missão é nossa e você está fazendo, então eu vou ficar aqui e vou dizer: vai lá, você está cumprindo nossa missão. Vai firme que eu vou ficar aqui orando por você. Mas eu não preciso fazer nada, você já está fazendo. Por isso que eu gosto de dizer o seguinte: essa missão não é nossa. Essa missão é minha. Se você fizer, mas eu não, a missão não foi cumprida. Essa missão é minha. Nós temos diversos dons. A graça de Deus se manifesta através da diversidade dos nossos dons, então se manifesta de várias maneiras. Mas se eu tenho o dom A e você tem o dom B, e você cumpre a sua parte, mas eu não, a graça de Deus não se cumpriu de forma plena. Porque só se manifestou de forma B e não de forma A. Deu para entender a ideia? Isso não quer dizer que a graça de Deus não vai ter o mesmo poder, mas ela não vai ter a mesma abrangência e diversidade que era o plano de Deus. Porque eu falhei. Por isso todos nós somos chamados a esse serviço. Se só um serve, mas o outro não, a graça de Deus não se manifestou de forma plena. Por isso, Deus te chamou para servir, e não para proporcionar condições para o serviço. Deus te chamou para servir, e não para orar que outro consiga servir. Deus não te chamou para delegar funções, Deus te chamou para agir. Deixa eu te dar um exemplo prático aqui. Nós agora nas últimas semanas, é bem verdade que nesse final de semana a coisa melhorou, já está meio normal. Mas nós nas últimas semanas passamos uma crise de frio aqui em São Paulo. Principalmente porque nós não estamos acostumados com isso. Nós não estamos preparados psicologicamente e nem em termos de casacos para o frio que fez. Não é assim? E você deve ter acompanhado algumas tragédias que aconteceram nessa semana que passou. Foi algo que mobilizou a cidade como um todo. Moradores de rua, principalmente, que morreram literalmente de frio. Morreram de frio. Inclusive teve gente aqui na Paulista, do nosso lado, que morreu de frio. E eu tenho certeza que você viu isso. E agora eu te pergunto, quando você viu essa notícia, qual foi a sua reação? Como que você pensou a solução?
Você pensou assim, puxa vida, esse governo não faz nada. E a igreja não vai fazer nada para ajudar. Não é assim que a gente pensa? E eu te pergunto, o que você fez? O que eu fiz? A missão é minha. A missão não é da igreja. A missão é minha, a missão não é do governo. Você percebe como a gente está viciado? Não é o que os outros estão fazendo, a pergunta é o que eu tenho que fazer para salvar essa vida que está morrendo de frio, do meu lado. O que eu tenho feito? Essa é a minha missão. Dr. Amin Rodor, doutor em teologia, no livro Incomparável Jesus Cristo, ele diz a seguinte frase, preste atenção. Ninguém ama realmente até que saia do seu caminho, se desviando de sua rota para servir. Isso quer dizer o seguinte, você não está servindo o próximo quando você está passando na rua e tem uma pessoa do lado, você joga uma moedinha, isso não é serviço. Isso é afagar a sua consciência. Afagar o seu ego para você achar que você é uma boa pessoa. O que está dizendo aqui nessa frase é que você só ama de verdade alguém quando você sai do seu caminho. Você sai da sua rota, você sai da sua rotina, simplesmente para servir alguém, para mais nada. Você não tem nada a ganhar com isso. Você vai para servir. Isso é amor. E até que eu faça isso, eu não amo as pessoas. O que eu tenho feito com a minha missão? Quando eu sirvo, eu diminuo, Cristo cresce. Quando eu sirvo, a graça de Deus se manifesta de forma mais plena. Terceira razão, eu sirvo para que o outro me escute. Eu sirvo para que o outro me escute. Nós temos uma missão em termos de pregação. É falar o evangelho para quem está à nossa volta. Mas nem sempre nós somos escutados. Nós somos ouvidos. Tem um texto bastante conhecido de Ellen White, nós mesmos já citamos algumas vezes aqui no púlpito, do livro Ciência do Bom Viver, que diz o seguinte: unicamente o método de Cristo trará verdadeiro êxito no aproximar-se do povo. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles. Ministrava-lhes as necessidades e ganhava-lhes a confiança. E só então ordenava, segue-me. O que Jesus fazia era primeiro atender a necessidade das pessoas. Salvar a vida das pessoas em termos de enfermidades, de necessidades. Quando tudo estava suprido, aí ele falava do seu reino. Existe uma frase que alguém falou uma vez, que diz o seguinte: as pessoas não se interessam sobre o quanto você sabe, até saberem o quanto você se interessa por elas. Vou repetir. As pessoas não se interessam sobre o quanto você sabe, até saberem o quanto você se interessa por elas. Não me venha falar de Cristo para alguém que está passando frio. Aqueça ele primeiro. Não me venha falar do reino para alguém que está com fome. Dê comida primeiro. Sirva. Ame. E aí a pessoa estará interessada a ouvir o que você tem para dizer. Porque o seu cristianismo se tornou real. Você primeiro testemunhou, depois pregou. Por tudo isso, o serviço é fundamental para o nosso relacionamento com Deus. Sem serviço, meu relacionamento não é íntimo. É impossível. Sabe, já fazem 6 semanas, que Cristo vem trabalhando no seu coração, buscando transformar a sua forma de se relacionar com Ele. Talvez eu imagino que muitos de vocês estão vivendo momentos especiais com Deus, por causa dessas decisões que nós temos tomado nas últimas semanas. Mas agora está na hora de sair. Agora está na hora de ir atrás daqueles que ainda não vivem essa mesma experiência que você. Está na hora de olhar para as necessidades dos outros, assim como Cristo olhou para as suas necessidades. Está na hora de exercitar a nossa fé. Colocar tudo isso em prática, o que Deus tem colocado no nosso coração. O convite de Deus para você hoje não é para você chegar em casa e mudar alguma coisa, não. O convite de Deus para você hoje não é para ficar aqui nessa igreja e orar mais, não. O convite de Deus para você é exatamente o contrário, é para você sair. Sair desse prédio,
para servir a todos que precisam na sua volta. E aí eu te faço a pergunta: como você irá responder a esse chamado? Queria terminar essa mensagem com uma história da Bíblia. É uma história talvez das mais conhecidas da Bíblia, mas é impossível falar desse tema sem mencionar essa história. A história do bom samaritano. Lucas capítulo 10, verso 25 a 37 conta a história pra gente. A Bíblia conta que Jesus estava na região de Betânia. E como sempre, uma multidão o seguia. Certo momento ele parou e essa multidão se reuniu em volta dele. E do meio dessa multidão, um doutor da lei, judeu, se levantou e fez uma pergunta: Jesus, mestre, rabi, professor, como que eu faço para ser salvo? O que eu tenho que fazer para alcançar a salvação? Logicamente, essa pergunta desse doutor da lei não era para aprender algo novo de Cristo. Pelo contrário, era para testar Jesus. Como quem diz, quero ver o que ele vai responder agora. Jesus foi muito sábio. Jesus responde assim: ué, você não é o doutor da lei? Me diga você, o que eu tenho que fazer para ser salvo? O que a lei diz? E esse homem meio que pego de surpresa responde: ué, a lei diz para amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Jesus fala: pois bem, então você já sabe, faça isso. A resposta de Jesus foi tão sábia, que a pergunta do homem se tornou infantil e estúpida. Ué, por que você está perguntando se você sabe a resposta? Completamente constrangido, aquele doutor da lei agora ele tenta arrumar uma saída. E ele rebate com uma outra pergunta: mas espera aí, mas quem é o meu próximo? Para que eu possa servir a ele, para que eu possa amar a ele. Como quem diz, espera aí, a questão não é tão simples assim. Quem é o meu próximo? Mais uma vez, sabiamente, Jesus não responde com um simples sim ou não. Jesus conta uma história. Jesus conta a história que havia um homem, possivelmente judeu, que estava traçando uma viagem de Jerusalém a Jericó. A estrada que ele optou para fazer esse trajeto era uma espécie de um atalho, de cerca de 25 quilômetros, mas que era um terreno completamente irregular e chegava a ter descidas de até 900 metros. E por esse caminho ele seguiu. Por causa de toda essa irregularidade do caminho e por ser no meio do nada, ali era uma região perfeita para que ladrões se escondessem. Morros, cavernas, montanhas, fácil de armar uma emboscada. Tanto é que essa estrada já era conhecida como uma das estradas mais perigosas. E o nosso personagem principal não teve sorte. Quando ele estava passando nesse caminho, Jesus conta que um grupo de assaltantes saiu do meio do nada e atacou esse homem. Eles não só roubaram seu dinheiro, mas roubaram todos os seus suplementos de viagem, as suas roupas e quase levaram até mesmo a sua vida. A expressão que a Bíblia usa é que esse homem foi deixado no chão meio morto, é a expressão que a Bíblia usa. Açoitado, desfigurado, ensanguentado, inconsciente, jogado no chão ficou aquele homem. E os ladrões foram embora. A Bíblia conta que por aquela mesma estrada passaram dois personagens, duas pessoas, um fariseu e um levita. O fariseu era uma espécie de líder da religião judaica, um conhecedor da lei de Deus, um conhecedor da palavra de Deus, sabia de cor e salteado, era alguém que ensinava a palavra de Deus para as outras pessoas. Mas a Bíblia diz que quando esse homem passou e viu aquele homem jogado no chão, simplesmente passou de largo, passou longe, como quem diz, isso não tem nada a ver comigo. Depois a Bíblia diz que veio um levita. O levita era um povo separado por Deus, para servir a Deus no santuário. O levita era uma pessoa consagrada, escolhida por Deus. Os sacerdotes do povo de Israel eram levitas. Os sumos sacerdotes eram levitas. Moisés era levita. Mas esse homem consagrado também passou longe. Não tem nada a ver comigo. Você sabe que a gente por algum motivo a gente tem o costume de pensar que essa história foi uma espécie de uma fábula que Jesus inventou para poder tirar uma lição de moral. No livro Desejado de Todas as Nações, Ellen White destaca que essa história não só era real, mas que também o fariseu e o levita da história estavam no meio do grupo ouvindo o ensinamento de Jesus. Você imagina o tapa na cara que eles receberam agora.
Jesus continua a história e diz que agora nessa mesma estrada passou um terceiro personagem. O mais improvável de todos, um samaritano. Nunca é demais dizer que a rivalidade entre judeu e samaritano era muito mais do que simplesmente um esporte, muito mais do que simplesmente uma desavença. Tinha que ver com questão espiritual. Para o judeu, o samaritano era o pecado ambulante. O pecado personificado era o samaritano. Você quer entender o que é o oposto de ser de Deus? Olha o samaritano. O samaritano, o judeu não poderia nem conversar com o samaritano porque ele estaria impuro. E se fosse necessário pronunciar a palavra samaritano, o judeu logo em seguida cuspia para o lado como quem mostra a repulsa por esse tipo de gente. Esse pecado ambulante, que não tinha nada a ver com religião, não tinha nada a ver com Deus, passou lá do lado e viu esse mesmo homem jogado no chão. Esse homem não podia pedir socorro. O samaritano não sabia se esse homem era um judeu ou nada, não importava para ele. O samaritano parou e atendeu o homem. Não só ajudou ele naquela hora desesperada, mas como levou ele até uma hospedaria, até um hospital, e pagou por todo o tratamento. Pagou pelo tratamento. Depois, ainda mais tarde, ele voltou naquele lugar, alguns dias depois, para ver como é que o homem estava se recuperando. Que desfecho impressionante. O pecado ambulante fez o que os homens de Deus não fizeram. Quando Jesus termina de contar essa história e todo aquele grupo estava em choque, Jesus vira então para aquele mesmo doutor da lei a quem ele estava dando ensinamento, e ele faz a pergunta: então, doutor, quem foi o próximo do homem ferido? E aqui eu não sei se você percebeu, mas Jesus ele faz uma jogada aqui interessante. A pergunta do doutor da lei foi: quem é o meu próximo, a quem eu devo amar? Mas a pergunta de Jesus não foi essa. A resposta e pergunta de Jesus foi: quem foi o próximo do homem ferido? É diferente. Jesus mais uma vez muito sábio, porque veja bem, se Jesus tivesse respondido que o próximo é esse homem da história, aquele doutor da lei podia então limitar a ação benéfica dele. Porque é o seguinte, então, uma pessoa que é meu próximo é alguém que está doente, é alguém que foi assaltado, é alguém que foi ferido, é alguém que é judeu. Entende? Limitar a ação. Mas Jesus ele quebra completamente o argumento do doutor da lei. E ele pergunta: quem foi o próximo do homem ferido? O próximo não é aquele que recebeu ajuda. O próximo foi aquele que agiu. Então o doutor da lei tem que admitir: foi aquele que ajudou. Nem samaritano ele conseguia falar. Foi aquele que ajudou. Sabe, com essa lição que Jesus ensinou, sabe quem é o próximo que eu devo ajudar? Todos, porque eu sou o próximo. Quem é meu limite de ação? Todos. Todos estão no meu limite de ação, pelo amor de Cristo. A real pergunta que Jesus ensinou naquela hora não é quem é o meu próximo. A pergunta que Jesus fez: quem eu sou? O que realmente importa não é quem é o seu próximo, mas quem eu sou. E agora eu te faço a pergunta que Jesus fez. Seja honesto. Se você estivesse passando por essa estrada e visse esse homem ensanguentado, desfigurado, jogado no chão, seja honesto. Quem você seria nessa história? O que você faria nessa história? Você realmente seria o próximo daquele homem jogado no chão? Deus hoje ele está te chamando para servir. Chega de ficar sentado. Chega de pensar em mim. Está na hora de exercitar. Está na hora de servir a quem precisa. Quem? Todos. Está na hora de espalhar o amor de Deus. Nós vamos cantar agora. Cantar para que Deus nos faça completo. Você possa durante essa música orar a Deus para que Ele tire o foco de você mesmo. Que você se esvazie de você. Entenda que você não é o centro do universo. Para que então você entenda a necessidade de ter Deus. Para que Ele de fato possa te fazer completo. Vamos cantar.
Eu te agradeço. Fala pra ele. Que limpa. Que limpa meu ser. Em teus olhos eu encontro. Em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando olho eu confio, pois eu sei que estás comigo e verei além de tudo que passei. Então serei completo em mim. Transforma meu viver, meu coração. Te entrego sem temer. Eu te agradeço por teu infinito amor. Limpa meu ser. Em teus olhos eu me encontro. Em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando eu confio, pois eu sei que estás comigo e verei além de tudo que passei. Então serei completo em Eu te agradeço por teu infinito amor. Limpa meu ser. Em teus olhos eu me encontro. Em teus braços eu descanso. Toca em mim e derrama a tua paz, a tua graça me satisfaz. Quando eu confio, pois eu sei que estás comigo e verei além de tudo que passei. Então serei completo, eu serei completo, eu serei Gálatas, no capítulo 5, verso 14, resume tudo isso que nós falamos. Porque toda a lei se resume num só mandamento: ame ao seu próximo como a ti mesmo.
o que você faria se você estivesse naquela estrada? Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos porque um dia o Senhor nos encontrou como aquele homem, jogados no chão, desfigurados, ensanguentados. Talvez não materialmente, Senhor. Talvez não fisicamente, mas espiritualmente com certeza. Mesmo assim, o Senhor nos encontrou, nos ajudou, nos curou e nos salvou, Senhor. Mas, meu Deus, nós somos tão cheios de pecado que às vezes a gente olha para as pessoas do nosso lado e esquecemos que um dia nós já estivemos nessas mesmas condições. Meu Deus, perdoa a nossa mesquinhez, perdoa o nosso egoísmo, perdoa o nosso egocentrismo. Transforma o nosso coração, Senhor. Nos ajuda a parar de olhar para dentro, mas olhar para o lado, para enfim poder olhar plenamente para cima, Senhor. Nos ajuda a servir. Que ao sair desse prédio, Senhor, agora, que nós já possamos sair daqui completamente transformados. E ao encontrar essas pessoas que nós vamos encontrar aqui fora, precisando da sua ajuda, que nós possamos servir, como o Senhor sempre desejou. Cumprir a minha missão. Transforma o nosso coração. Nós oramos e agradecemos por essa oportunidade. Em nome daquele que nos transformou há tanto tempo e nos ajudou quando mais precisávamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe. Você tenha uma boa semana como um servo de Deus, servo aos próximos. Um recadinho, talvez você já tenha a primeira oportunidade de ajudar. Hoje é o último dia da campanha do cobertor, para ajudar quem está com frio. Quem sabe a primeira oportunidade. Deus te abençoe e cumprimente quem está do seu lado. Até semana que vem.